Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando a todos. É um prazer novamente estarmos aqui. Deus abençoe os nossos irmãos pela internet, os irmãos ali de Jundiapeba que estão também conectados conosco aqui, minha família. Deus abençoe minha família, meus filhos, minha esposa. E é bom estarmos nessa comunhão preciosa, né? Falando de uma coisa tão importante, que é a palavra de Deus. Vamos meditar só em alguma coisinha aqui. Na carta de Paulo aos Romanos, Paulo diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quando nós falamos de leis, nós sabemos que tudo Deus fez com leis, né? E o profeta diz: tudo é movido pela lei de Deus. Então o profeta cita aqui, nós não vamos ler para ser mais breve. Você tem a lei dos pássaros, né? O pássaro, foi dado a ele uma lei. O profeta diz que ele não se pergunta se ele vai conseguir voar. Ele bate as suas asas, ele quebra e desafia a lei da gravidade, né? E sobe nos mais altos céus. E desde o seu nascimento, ele já tem aquela lei dentro dele. Deus colocou a lei dentro dos pássaros para que eles pudessem voar. Aí o profeta diz: tem a lei dos peixes. O peixe não diz: vou encher os meus pulmões de ar e vou ver se eu desço bem profundo, se eu consigo descer. Não, ele simplesmente desce e nada, e não precisa de oxigênio. O ser humano, se ele descer lá, ele morre. O ser humano não consegue quebrar a lei da gravidade e voar. Aí você tem a lei da física, você tem a lei que rege o universo, a lei da gravidade, que rege os planetas, as galáxias. Tudo opera dentro da lei de Deus. Tudo foi colocado ali na criação. Você tem a lei da vida botânica. Deus, quando criou a vida botânica, Ele colocou as suas leis dentro dela, que cada semente produziria conforme a sua espécie. O profeta diz: uma palmeira nunca vai se perverter para ser um carvalho. Aquela lei está dentro dela e ela vai obedecer àquela lei. Simplesmente ela vai brotar e vai responder ao chamado da lei que está dentro dela. Aí você tem a lei dos eleitos de Deus. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Deus colocou em cada ser humano a sua lei. E a Bíblia diz que a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Sabe o que é a lei do Espírito de vida? Jesus disse: minha palavra é Espírito e vida. Então tudo é governado pela palavra. A palavra de Deus é a lei que rege todo o universo e a sua criação. A Bíblia diz que Deus havia colocado toda a semente sobre a face da terra, mas as sementes ainda não brotavam, porque Deus não havia feito chover sobre a terra. Elas estavam ali dentro da terra quietinha, e o profeta diz: cada semente tinha dentro dela um potencial de ser aquilo que o Criador determinou que ela seria. E assim Deus fez com cada ser humano que foi criado à sua imagem. Nós não estamos aqui para Deus colocar algo dentro de nós. Nós viemos aqui porque já tinha isso colocado dentro de nós antes da fundação do mundo. Então, se você observar cada mensageiro que aparece em cena, você pode pensar em Lutero. Lutero tinha a lei da justificação dentro dele. Nada iria impedir de Lutero sair, aquela semente vir, brotar, e Lutero pregar para a semente luterana aquela lei da justificação. Cada eleito que ouviu Lutero pregar, aquilo foi tirado de dentro dele, foi manifestado. Não é questão que Deus está colocando hoje isso dentro de nós, isso está dentro de nós. Aí você tem Lutero com a lei da justificação, quebrando a lei do papado romano, desafiando o papado,
e entregando a mensagem da justificação. Aquilo foi colocado dentro de Lutero por lei da palavra de Deus. Você tem, em seguida, depois que Wesley ele parte e vira uma organização, você tem Wesley com a lei da santificação dentro dele. João Wesley se levanta e desafia os dogmas luteranos, pregando para os eleitos do dia a santificação. Você tem ali a chuva do ensinamento de João Wesley, fazendo brotar no coração de cada eleito wesleyano a mensagem da santificação. Em seguida você tem os pentecostais, com uma lei dentro dele, a lei da restauração dos dons. Quando William Seymour começa a fazer chover o ensinamento da restauração pentecostal, cada eleito que tem aquela lei já dentro dele, brota para fora, né? E eles começam a falar em língua e profecias, e o movimento pentecostal acontece, porque é uma lei que estava dentro da semente pentecostal. Você vem partindo para o fim aqui, você tem William Branham começando a sua mensagem de restauração. Malaquias 4, o Elias tinha dentro dele, por predestinação de Deus, antes da fundação do mundo, aquela lei de restaurar todas as coisas. E quando William Branham faz chover sobre a igreja dos Estados Unidos ali, sobre cada semente eleita, manifesta Mateus 17:11. William Branham tinha dentro dele a lei da palavra de Mateus 17:11. E quando ele começou a restaurar a doutrina apostólica, William Branham, com aquela lei dentro dele, ele desafia todo o dogma do pentecostalismo, ele desafia o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele quebra a lei da Santíssima Trindade e traz os eleitos. Com aquela chuva, começa a brotar os eleitos que tem aquela lei dentro deles, né? Mas o profeta não tinha só esta lei dentro deles, de Mateus 17:11. O profeta tinha uma lei dentro dele, de Apocalipse 10:11. E o profeta, ao trazer o ensinamento dos 7 selos para a semente predestinada, né, aquela semente que teria dentro dela a lei dos trovões para ser raptada, o profeta é proibido de fazer chover sobre os Estados Unidos a chuva que faria brotar os eleitos que teriam dentro dele aquela semente de fé de rapto, de trovões, que daria a eles o direito de serem transformados e levados para a presença de Deus. Então William Branham, ele não pôde fazer brotar esta raça no tempo dele, essa semente que quebraria a lei, deste corpo corruptível e seria transformado, né? Então Deus manda João profetizar outra vez para nós aqui, tá certo? E quando João profetiza, ele traz o ensinamento que nós precisávamos. Cada um de nós aqui tínhamos os trovões dentro de nós. João não colocou isso em nós, foi Deus por predestinação. E quando João profetiza de novo, vai chover sobre a igreja os 7 trovões revelados, as revelações contidas dentro dos 7 selos. Cada um de nós brota com esta lei de rapto dentro de nós, tá certo? E esta lei está dentro de cada um de nós. Nós não temos que fazer força para ter isso dentro de nós. Se você tem, vai brotar; se não tem, não vai. Isso aqui, nós não podemos jejuar, orar para João colocar isso dentro de nós, não. É Deus que faz brotar, tá certo? E nós agora estamos esperando isso aqui. O potencial do que nós somos já está aqui dentro de nós. O profeta diz: cada semente tinha dentro dela aquele potencial. Ele não vai se perverter para ser outra coisa, porque é lei de Deus. E quando der a hora do nosso rapto, nós não temos que fazer força para subir, né? Simplesmente esta lei, as revelações contidas dentro dos 7 selos, está dentro de nós. Simplesmente quando der aquela hora do rapto, esta lei vai quebrar a corrupção desse corpo. Essas revelações que nós aprendemos, que João fez chover sobre nós como um ensinamento, vai quebrar a corrupção deste corpo, e os germes, os vermes não poderão destruí-los, e nós seremos levados para outra dimensão.
Com este poder, com esta lei que está dentro de nós hoje, a revelação dos trovões, fé de rapto, uma lei que só esta noiva do último dia tem. Ninguém teve esta lei dentro deles, nenhum homem teve esta lei, a não ser João com o seu grupo nesta era, que vai quebrar a lei da gravidade, e vai passar acima da Via Láctea, e vai atravessar para a 7ª dimensão, amém? Você não é feliz por ter essa lei dentro de você? Eu nunca fiz força para crer que a era terminou. Eu nunca fiz força para ver o novo nome do meu Deus, a cidade do meu Deus. Eu nunca fiz força para crer que o Cordeiro não é mais intercessor. Simplesmente quando eu ouvi o ensinamento de João, isso brotou. Eu disse, eu não posso descrer disso, não tem jeito, está dentro de mim. Então veja, isto foi tirado de dentro de nós como uma lei. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Deus.